Boa noite a todos, bem-vindos novamente ao canal, nosso canal História e Esporte. Hoje, em princípio, vai fugir um pouquinho do seu tema tradicional. Algumas vezes, em alguns vídeos, eu já mencionei, falando de música, falando de outros temas, a respeito de Deus, mas sempre de uma forma muito singela e sem externar muito o meu pensamento a esse respeito. Hoje, porém, creio que seja uma oportunidade bastante interessante para isso. No meu canal, eu tenho a preocupação de mostrar fatos históricos e verdades que vêm sendo mudadas ao longo do tempo, versões que vão sendo adaptadas ao longo do tempo, revisionismos históricos, e isso é basicamente o que eu tento combater no meu canal. Puxando para o esporte, às vezes para a música, mas hoje também vamos trazer um tema cultural, um tema histórico, um tema social, que é falar da Bíblia. A Bíblia é, para os cristãos, para os judeus, né, o seu Velho Testamento, é o texto que é inspirado por Deus, assim nós o consideramos. Toda a cultura ocidental tem uma enorme influência da Bíblia, mesmo quem não seja de uma religião específica, tem na sua forma escrita e na forma linguística a influência bíblica, inquestionavelmente. E hoje eu trago aqui uma pessoa que é um amigo, uma pessoa que está comigo aí na caminhada há 20 anos. Mais do que isso, é um especialista, uma pessoa que estudou profundamente. Ele pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil e fez estudos a respeito das línguas originais dos textos bíblicos. E a proposição que eu fiz para ele não é para nós trazermos apenas algum aspecto específico da Bíblia, e sim perguntar para ele, Aquias, meu querido, se a Bíblia é machista, como vem sendo propagado, como nós estamos vivendo um período em que a religião, de uma forma geral, vem sendo questionada e colocada em perspectiva pelas pessoas. Então, essa é a bola que eu passo para você, meu querido, e te agradeço novamente a tua participação conosco aqui. Obrigado. Olá, Marcel, tudo bem, meu querido? É um prazer falar com você, falar com o pessoal do canal. Bom, para mim é um privilégio gigantesco. Nunca fui chamado assim para falar em um canal do YouTube. Estou me sentindo muito lisonjeado. Agradeço muito pelo convite. Eu não sei se eu vou conseguir atender às expectativas, digamos assim, mas eu vou procurar dar minha contribuição. Tá? Você pergunta se a Bíblia é machista. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente se vê diante de uma questão assim, é preciso que a gente analise vários pontos, vários aspectos da própria pergunta, né? É como perguntar, por exemplo, por que os homens de Marte usam gravata roxa? Aí vai discutir por que eles usam gravata roxa sem nem perguntar, né, se existem homens em Marte e tudo mais. Bom, então, antes de falar sobre se a Bíblia é machista, não é importante pensar, para lá, mas o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? O que quer dizer esse livro? Qual o significado dele? E não só pontualmente, mas ao longo do tempo. O que é ser machista? Né? De que perspectiva? Em que sentido? Todas as perguntas sempre são válidas, no sentido de que as perguntas, como diz o filósofo, movem o mundo, né? A gente precisa das perguntas mas vamos tentar ir por partes uns do outro, né? É preciso, portanto, ao meu ver, definir algumas expressões para saber que rumo que a gente está tomando, né? Quando alguém pergunta, por exemplo, se a Bíblia é machista, é preciso ver o que está por trás das palavras, quais as preocupações da pessoa que pergunta, né? E quais interesses estão em jogo, porque uma mesma pergunta pode ter várias respostas. Um ateu pode perguntar, né, se a Bíblia é machista, e a pergunta dele é válida, né? Ele pode querer analisar isso. Alguém que deseja entender a Bíblia como, perdão, como peça histórica pode perguntar se a Bíblia é machista. Um crente, uma pessoa evangélica, uma pessoa engajada numa fé, pode se perguntar se a Bíblia é machista. E aí você precisa perguntar, poxa, qual que é a necessidade dessa pessoa para eu poder tentar atender a necessidade dessa pessoa? Né? Cada um tem uma preocupação.
Cada um tem um interesse específico e todas as preocupações são válidas, né? Bom, então, antes de tentar formalizar algo a esse respeito, a gente precisa retomar alguns elementos, né? Bom, a Bíblia, o que que é? A palavra Bíblia, o nome Bíblia significa livros, né? Coletânea de livros, né? O singular é biblos e Bíblia é o plural em grego dessa palavra, né? Então, ela é basicamente uma coletânea de livros. Então, se a gente fala em uma coletânea de livros, você pensa numa biblioteca. É uma biblioteca com livros pequenos, com livros grandes, com livros poéticos, com livros que contam uma história de uma perspectiva, às vezes a mesma história de uma outra perspectiva. Então, é uma biblioteca. Né? E ela foi escrita não por uma única pessoa. Ela foi, os cristãos acreditamos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, mas que quem escreveu, né, colocou a mão na massa, foram pessoas. E não poderia deixar de ser assim. Nós não cremos, como algumas religiões, por exemplo, que acreditam que desceu um ser celestial e entregou uma coisa escrita, agora siga. Não foi assim. Né? Nós temos uma situação em que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, mas são 10 postulações, muito sucintas, digamos assim. A Bíblia, como um todo, foi escrita pelas pessoas. E muitos homens ao longo de muitos séculos. E essas pessoas estavam dentro do seu contexto histórico, do seu contexto político, do seu contexto social. Não eram seres assim que surgiram do nada e que escreveram sem nenhuma referência. Ao contrário, não tinha como esses homens, como essas pessoas, escreverem os seus relatos, escreverem os textos sagrados sem referência nenhuma. Primeiro, porque eles precisariam de um idioma. Todo idioma é circunscrito num contexto histórico. Os significados das palavras estão relacionadas com a realidade de um determinado povo. São referências que se fazem mediante a experiência das pessoas. E essas experiências é que vão se conjugando e formando aquilo que a gente convenciona chamar de língua. E é uma coisa amorfa, é uma coisa que é uma obra a muitas mãos. Né? E mesmo, você pega, por exemplo, o Esperanto, que é uma língua artificial, ele é artificial, surgiu de uma cabeça, mas no seu uso ela foi sendo modificada e a experiência das pessoas com aquele léxico foi dando novos sentidos a muitas expressões. Né? Bom, eu vou falar aqui e ali de alguns fatos da linguística, porque essa é a minha área de formação, né? E a minha pinga também, né? Eu gosto demais de estudar tanto línguas antigas quanto línguas modernas. Não quer dizer que eu saio falando por aí, mas é sempre importante ter uma visão boa de linguagens, porque por aí é pelas linguagens que você chega nas pessoas, né? Seja num olhar, seja por um desenho, seja por uma frase falada. Então, voltando, essa revelação foi feita por obra do Espírito Santo, pelo próprio Deus, né, nesses homens, mas eles não foram forçados a fazer uma escolha lexical. Eles fizeram a escolha lexical por causa do seu contexto. Né? Eles não foram forçados a formular um registro. Eles fizeram isso dentro da sua realidade anterior já. Os escritores inspirados sempre falaram a partir do seu conhecimento de mundo. Isso é muito importante quando a gente analisa cá, milênios depois, se a Bíblia é machista ou se não é machista. Né? Espera lá, a partir do momento que você percebe que existem várias pessoas em vários contextos, você vai para os relatos bíblicos, vai para as postulações, para as ideias, para as que são propostas, já sem aquela pedra na mão. Você não vai querendo tacar na pessoa, porque são muitas pessoas. Você tem que analisar
o contexto de produção dessas coisas e o sentido que essas pessoas tinham em mente para fazer as escolhas lexicais, né? Bom, para nós termos ideia dessa distância temporal, né, com relação ao livro, aos livros, né, a coletânea bíblica, o cânon, vale lembrar que a Bíblia inteira foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. 1.600 anos. Só é mais que 3 vezes a história do Brasil, né? São 66 livros no cânon protestante, mais alguns na tradição católica, né? Mas de várias pessoas diferentes, de várias situações diferentes. Alguns escravos, alguns eram reis, alguns eram poetas, né? Alguns eram profetas. Então, não se trata de um único contexto. Os papéis sociais das pessoas eram diferentes, né? Por exemplo, os conceitos, pegar o conceito como propriedade, né? O conceito como patriarcado. Aquilo que a gente chama de patriarcado não necessariamente o que eles chamariam de patriarcado, né? Esses conceitos não foram sempre os mesmos ao longo dos tempos. Será que é possível dizer, voltando, né, à vaca fria, que o papel da mulher na sociedade é sempre o mesmo, em todos os contextos, né, em todos os textos bíblicos, inclusive? Porque ao longo de 1.600 anos, aproximadamente, muita coisa muda. Se você voltar e pegar um texto do português do século XVI mesmo, é dificílimo entender. É dificílimo você pegar Camões na forma tradicional da língua e tentar entender. Alguns especialistas leem Camões especialistas odiernos, né? Pessoas estudiosos odiernos. Isso aqui não bate, esse verso não rima com o outro. Não rima por quê? Porque a língua não é a mesma, só tem o mesmo nome. Ela é totalmente diferente, né? E por aí vai. Vou me aprofundar aqui, a gente fica 2 dias falando, né? Vamos para frente aqui para Israel. A gente está falando a Bíblia a gente está falando de um livro que foi escrito de um determinado contexto. Então, vamos tentar entrar nesse contexto. No caso do Velho Testamento, a Bíblia, para quem não tem esse conhecimento, ela é uma coletânea, e o Velho Testamento são vários livros, foram escritos, na sua maioria, em hebraico, que é a língua do povo judeu, né? Esse povo surgiu, eles são descendentes de um caldeu, né? E depois eles foram sendo conhecidos como Israel, foram sendo conhecidos como judeus, tá? E eles nunca, jamais foram uma ilha. Abraão saiu de um contexto histórico que não tinha nada a ver com Israel, porque Israel não existia. Israel eram os seus descendentes, né? Ele saiu de um determinado contexto histórico, ele peregrinou em várias regiões do Oriente Médio, cada um com o seu contexto histórico. Tá? Moisés, que foi o primeiro compilador da tradição oral veterotestamentária, foi um menino que foi criado no palácio do rei do Egito. A gente costuma ver esses documentários no YouTube, no Netflix, sobre a ciência do Egito, sobre a tecnologia foi ali que ele foi criado. Então, é um contexto absolutamente diferente do contexto de Abraão. E diferente do contexto de Davi, diferente do contexto de Samuel, diferente do contexto de Daniel, dos escritores bíblicos todos. Imagine, isso aí a gente está falando de Velho Testamento. Muitos séculos depois, vem o Novo Testamento. Então, a gente está falando de impérios, de civilizações que se sucederam. São coisas muito diferentes, né? Agora, são contextos históricos. É isso que eu estou insistindo. Esses livros surgiram de contextos históricos. Samuel, né, Davi, profetas, todos eles escolheram palavras ou
precisaram retratar algum aspecto da sua realidade que era relevante para a sua realidade. Às vezes, algo que você escreve hoje não é relevante para quem vai ler daqui a 100 anos. Tem gente que detesta Machado de Assis, porque ele aborda situações, ele aborda aspectos da vida cultural carioca do século XIX que sabe, não encaixa nos interesses atuais. É preciso que você assine um contrato mental lá, ok, eu vou descer lá para o século XIX, para você sacar que, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui é engraçado. Porque se você não perceber o contexto, você nem saca o engraçado das situações, né? E tem muitas situações. A Bíblia não é monótona, ela não fala sempre no mesmo tom. Ali você tem gente escrevendo com raiva, escrevendo com paixão, escrevendo triste, escrevendo pressionado, escrevendo em várias situações diferentes. Gente que escreve de um jeito mais engraçado, de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais flexível, de um jeito mais despojado, outros não, outros são mais... É uma biblioteca, são pessoas no seu contexto, né? Tendo isso em vista, vamos ver se eu consigo avançar aqui. Eu diria que os princípios dados por Deus a Israel iam na contramão dos padrões culturais existentes. Quem é diferente aí não é o povo de Israel. O povo de Israel ele se amalgamava, como qualquer um de nós se amalgama no seu determinado contexto, né? Deus traz uma proposta cultural, vocês vão ser assim. Essas leis que eu estou dando para vocês é para vocês serem diferentes das pessoas à sua volta. E isso é importante destacar porque, naturalmente, Israel não queria isso. Ao contrário, eles queriam ser iguais aos povos à sua volta. Israel passou a ter um rei justamente por essa teimosia, né? Samuel fica muito chateado porque o povo insistia. Samuel era o profeta de Israel, né? Samuel, a gente quer um rei, a gente quer ser igual aos povos em volta. Você percebe? Isso é natural de querer uma identidade cultural, né? Eles tinham já, desde os antepassados, esse apreço pelas culturas à sua volta. E a Bíblia traz uma proposta diferente. Agora, ela é melhor? Ela é pior? Eu ouso dizer que ela é muito melhor. Quando nós vemos o que significava a mulher nas culturas do Oriente Médio do passado, a gente percebe que as propostas que a gente vê na lei mosaica são infinitamente mais desenvolvidas, mais humanas. A lei de Moisés propõe, a gente fala lei de Moisés porque Deus deu esse código, digamos assim, para Moisés ensinar ao povo de Israel. E é isso que devia marcar, esse devia ser o ponto de referência dessa cultura artificial, digamos assim, de Israel. Israel deveria aprender essa cultura. E por que Deus impôs, então, uma nova cultura? Porque as culturas de então não davam guarida para as pessoas necessitadas, muitas vezes. E se você conhecer a Bíblia, se você ler o Velho Testamento, você vai ver explicitamente proteções para a mulher, proteções para o pobre, proteções para o estrangeiro, para as pessoas necessitadas, proteções para a viúva, coisas que simplesmente não existiam naquelas culturas nas quais eles estavam inseridos. Então, e é na contramão mesmo. As leis mosaicas, elas demonstram uma preocupação enorme pelo direito da mulher virgem, da mulher casada, da mulher idosa, né? Existem capítulos inteiros a respeito de cada um dessas categorias de pessoas, de cidadãos e cidadãs de Israel, direitos para os que faziam parte do povo, direitos, inclusive, para os que não faziam parte do povo, para os estrangeiros, né? Justamente porque eles tinham sido escravos, foram escravos no Egito e sofreram muito. As leis de Moisés, que vieram depois da saída do Egito,
explicitavam muito o dever que Israel tinha para com os necessitados, para com os famintos, para com os estrangeiros, para com os peregrinos. Quem não conhece a Bíblia, naturalmente vai dizer, povos do passado eram machistas. É porque não leu. É porque não leu. Isso eu digo categoricamente. A partir do momento que você se dispõe a se desvencilhar do que os outros dizem e você vai estudar a Bíblia, a realidade muda. Uma nova porta se abre para a sua consciência. Mas é difícil. O que é difícil exatamente? Se você precisa estudar para um concurso, você vai lá estudar direito trabalhista, direito tributário. É fácil, é tranquilo, é natural ler aquilo aí? Não é. Mas você precisa, você vai lá e você lê e aos poucos você acaba pegando até gosto. Né? Eu nunca tinha imaginado em me envolver, em gostar de textos do direito. Eu não sou da área do direito, mas eu aprendi a gostar dos textos da área do direito e inclusive, me identificar algumas coisas, saber transitar nesse tipo de registro, primeiro por necessidade, depois porque eu fui pegando prática e acabei gostando de muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você quer, você vai lá e estuda um texto e aprende aquele texto. Por que você não faz as mesmas coisas com a Bíblia? Então, é mais importante, é muito importante, é essencial para que você se desvencilhe de preconceitos, se dispor a sentar, olha, agora eu preciso entender isso aqui. Não é tão difícil assim. A organização da Bíblia não é uma coisa caótica. Existe toda uma organização. Inclusive, o cânon protestante, por exemplo, a Bíblia católica também, tem uma sequência, e uma sequência lógica. Né? Tem lá a criação do mundo, a formação do povo de Israel, os capítulos a respeito da história de Israel, depois as pessoas de Israel, os reis de Israel, a divisão do reino, o exílio, etc. e tal, e depois no período intertestamentário você tem os livros apócrifos que ensinam muito sobre aquele contexto, né? Macabeus e tudo mais, ensinam muito. Você vai para o Novo Testamento, está seguindo uma lógica. Né? Então, quando você se dispõe a estudar de uma forma um pouquinho mais sistemática a Bíblia, você percebe que não é tão difícil assim. Não é um bicho de sete cabeças. Você vai se embrenhando por essa selva, daqui a pouco você se acostuma com ela. E já sabe onde é que mora o macaco, já sabe onde é que mora o rio, já sabe onde pegar fruta. Você entra na selva, uma hora ou outra ela vai se tornar familiar para você. Aquilo que parece assim, tão difícil que é o texto bíblico, quando você se dispuser a estudar, a pedir ajuda para as pessoas e tal, aos poucos você vai se familiarizando e aquilo vai se tornar natural para você. Mas sem isso, existem muitos preconceitos que permanecem. Então, primeira coisa para a gente entender direito sobre essa questão, por exemplo, se a Bíblia é machista ou não, é entender a Bíblia, é ler, é estudar a Bíblia, né? Porque como é que você vai acreditar nisso que eu estou falando? Que havia uma proposta de organização social que tinha um diferencial em comparação com os povos da antiguidade. Só você entrando lá e vendo. Né? Eu não tenho a menor pretensão de falar aqui nesse vídeo, de interagir aqui e convencer você só com as minhas palavras. Eu nem quero isso, porque não seria autêntico. O que eu quero, o que eu tenho a esperança é que você se disponha, né? E se você acha tão difícil assim, Marcel, me ajuda porque eu estou tentando entender, não consigo, não me encontro. Aqui, estou tentando entender, não encontro. Ou uma outra pessoa com quem você, né, tenha mais trato e tal, peça ajuda. Não é tão difícil assim. Bom, quem acha que é Bíblia machista, por exemplo, diga, pode falar. Inserção.
é importante quando você esclarece, né, que a Bíblia ela foi escrita por pessoas ao longo de mais de um milênio, né, e inspirada por Deus. É nisso que nós cremos. Como você bem disse, não cremos que esse livro existia em algum lugar e ele foi nos dado, né? Tudo isso é importantíssimo entender. E o que confunde justamente talvez seja as pessoas pressuporem que para nós, cristãos, independente da sua orientação, e até mesmo no caso dos judeus, né, o Velho Testamento, nós cremos que todos os registros são ordenanças do próprio Deus, no seguinte sentido, de que todas as coisas que estão ali registradas são a mando de Deus, quando na verdade muitas delas, como você bem falou, são registros do que acontecia e registros de Deus intervindo naquela situação. Então, eu peço para você falar e pontuar um pouquinho sobre isso, se você puder encaixar na sequência da tua explicação, situações em que nós vemos claramente a mulher sendo subjugada, a mulher sendo humilhada, tratada como hoje se chama de objetificar a mulher, ali talvez nem objeto fosse em certos momentos, né? Então, como dissociar isso para os crentes, talvez esteja mais claro, não creio que para todos, mas talvez esteja mais claro, mas para aqueles que olham para os textos, imaginando que na visão evangélica, aquilo tudo que está registrado é a mando ou é a ordenança do Senhor, talvez esse seja o grande problema para entender, né, ou considerar, no caso, que a Bíblia é machista, que a Bíblia coloca a mulher para baixo, etc. Os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, né, querendo pegar Jesus dar uma pegadinha, né, casca de banana. Então, Moisés falou que podia divorciar. E aí, pode divorciar ou não pode divorciar? E aí Jesus entendeu, evidentemente sacou qual que era deles, e falou, olha, Moisés permitiu que vocês se divorciassem, inclusive fez toda uma jurisprudência a respeito de como isso deve acontecer, por causa da maldade do coração de vocês. Mas não era para ser assim. Percebe onde é que eu quero chegar? Por que eu estou falando do contexto? Porque no contexto, as pessoas eram machistas. A Bíblia não é machista, ela foi escrita num contexto que, sim, o contexto é machista. Tá? Você pega, por exemplo, quando um patriarca tem mais de uma esposa, pega o próprio Abraão, né? Que tinha uma escrava e tinha sua esposa. Quando a Sara tem o filho legítimo, ela fica com raiva da escrava e manda expulsar. Né? Então, é um duplo problema aí. Tanto de considerar a escrava egípcia de menor importância pelo fato de ela ser escrava, pelo fato de ela ser estrangeira, né? E por que ela foi expulsa? Entre outras coisas, porque a mulher era tratada de fato como gado, né? Em várias situações a gente vê isso. O Ló, quando recebeu os anjos, né? Os homens de Sodoma queriam estuprar os anjos. Ele falou, não toma as minhas filhas. Quem, em sã consciência, hoje em dia, faria isso? Então, toma as minhas filhas, minhas cunhatãs, como diziam os índios, né? Agora a gente percebe que tem um problema das próprias pessoas. Eu falei da cunhatã porque eu me lembrei aqui de José de Alencar, né? Do mito da formação do Ceará, Iracema, né? O estrangeiro vem lá, o chefe da tribo, pega as cunhatãs aqui para você. São meninas, são crianças, são mulheres, são pessoas, mas nesse contexto são vistos como objetos. Então, em várias situações do Velho Testamento e do Novo,
menos no novo, mais no velho, a gente percebe que existe um tratamento que é impensável hoje em dia para as mulheres, para as pessoas, para os estrangeiros, mas que para aqueles contextos era comum, e a Bíblia fala assim: o que é que você faz com isso? O que é que você faz com a mulher de quem você quer se divorciar? Né? O que é que você faz quando você quer ter mais uma mulher? Quer dizer que Deus quer que você tenha mais uma mulher? Quer dizer que você quer que você tenha escravo? Quer dizer que você quer que você escravize uma pessoa que está com dívida, que ela vai lá lavar a tua roupa todo dia? Deus não quer essas coisas. O contexto era assim. O contexto já era assim. E essa jurisprudência, estou falando agora das leis de Moisés, serviam para diminuir essas injustiças, para conter essas injustiças que fazia parte da própria cultura na qual os relatos acontecem, né? Então, eu, por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu, quando era menino, eu morava no município do norte do estado do Paraná e eu me envolvi na época de ginásio, com uma Associação Meio Ambiental de Baiti, a AMAI. E, naquela época, eu comecei era a época que tinha muito Globo Repórter com Jean-Jacques Cousteau, e a consciência ambiental estava, né, nascente no Brasil, e muita gente falando sobre ecologia, surge o termo ecologia, muitas campanhas de conscientização ecológica, e eu estava envolvido naquilo. E então eu me considerava uma pessoa que estava na ponta dessa conscientização. Agora, se você compara alguém de 1995 com o povo da década de 80, como eu era, o povo de 95 vai dizer: nossa, mas esse povo está atrasado, que ideias tapafúrdias, né? Eles não conseguiram avançar na sua consciência ecológica, e nós sim. Agora, nós estamos em 2021 e olhamos para as pessoas de 95, o que nós dizemos? A mesma coisa. Esse povo não conseguiu avançar na sua consciência ecológica. É preciso ter mais atitude, é preciso não gastar a água de qualquer maneira, é preciso consumir menos. Né? Então, surgem o contexto vai mudando e a nossa consciência a respeito e os nossos padrões acerca daquilo vão mudando também. Então, se a gente diz assim, a Bíblia é machista porque tratava assim as pessoas. Então como é que tem que lidar? Tem que ser lidar assim, 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 assim. Não se iluda. Daqui a 20 anos vão dizer que você estava ultrapassado. Vão dizer que você que você não tinha avançado, que a sua cabeça era retrógrada. Isso é importante observar, né? Porque a gente sempre acha que a gente está na crista da onda, que nós somos os mais evoluídos em termos de compreensão, né? Nós não podemos esperar que alguém que viveu há 4.000 anos atrás, 3.000 anos, 2.000 anos, compreenda aquilo que para nós é trivial. Né? A mulher não pode ser tratada assim, para nós é trivial, porque nós, no nosso contexto, isso é diferente. Né? Daqui a 50 anos vão dizer de nós também, né? Como é que eles não compreendiam isso? Né? Pega hoje, por exemplo, nossos cachorros, nossos gatos, têm um trânsito dentro da casa que era impensável há 30 anos atrás. Jamais. Nenhum dos meus cachorros foi alguma vez a veterinário, comeu ração. Não existia esse conceito. No entanto, hoje em dia é quase uma obrigação. Porque você recebe, você vai lá pegar um cachorro, vai adotar o cachorro, você assina um documento dizendo que você vai levar no veterinário quando precisar. Você vai cuidar dele. Às vezes você tem mais cuidado com um cachorro do que tem com uma pessoa que está deitada na rua, né, passando fome. Os contextos mudam. Hoje nós temos uma consciência a respeito dos animais que nós não tínhamos há 30 anos. Daqui a 30 anos, as pessoas que viverem, nossos netos, vão olhar para trás: nossa, meu avô era muito atrasado. Não é que ele não cuidava direito
Eu não sei nem o que vai acontecer no futuro, mas eu não me iludo. Eu sei que tudo que é avançado hoje em dia, tudo que é mais consciente hoje em dia, será considerado inconsciente no futuro. O que acontece? O contexto muda. Nós não podemos exigir que aqueles escritores do passado escrevessem algo que não estava no seu alcance. Ah, mas eles eram homens. Você acha que as mulheres iam entender diferente? A maioria dos escritores eram homens, que o contexto levava para isso. Né? Ninguém sabia ler e escrever, mas quem sabia ler e escrever normalmente era homem. Ah, mas se fosse uma mulher, teria escrito errado, teria escrito diferente. Eu tenho muitas dúvidas, porque elas não tinham referencial para escrever diferente. Nem eles, nem elas e nem os homens. Ninguém tinha, porque o contexto era diferente. Né? Pega, por exemplo, os próprios abolicionistas. Né? Eles representavam aqui um fôlego, ventilar a mentalidade das pessoas no século XVIII, principalmente XIX, né? No que se referia à consciência sobre o direito do ser humano. Um dia eles ficaram ultrapassados. Né? Você pega tanta gente aí falando mal de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um racista, ele precisa ser eliminado das bibliotecas. Ele era o cara, ele era um dos intelectuais mais evoluídos, mais de ponta no seu tempo. Ele era um pré-modernista. Se não fosse para Monteiro Lobato, a Petrobras não existiria. Ele foi um dos maiores tradutores que já existiram no Brasil, a gente não sabe disso, só pensa no Sítio Pica-Pau Amarelo. Ele foi um grande político, ele foi um cara que defendeu a extração de petróleo no Brasil quando ninguém acreditava que pudesse ter petróleo no Brasil. Sabe aquela foto que Einstein tirou mostrando a língua? Tem uma foto igualzinha do Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato diz, vocês um dia vão se arrepender das críticas que vocês fazem à minha defesa do petróleo brasileiro. E está aí a Petrobras, uma das maiores empresas de extração de petróleo do mundo. Né? É referência. Agora, porque vamos pegar uma outra pessoa, pegar os próprios artistas da Semana de Arte Moderna de 22, vai fazer 100 anos. Deu 30 anos, já disseram, não, eles estão ultrapassados. Né? E eram os pós-modernistas, a geração de 50, a geração de 60, João Cabral de Melo Neto. João Cabral é totalmente diferente de um Mário de Andrade. Né? Então, sempre tem um moderno mais moderno que o moderno. Né? Essas coisas vão mudar sempre. Então, eu, sinceramente, não me preocupo muito em defender alguns pontos, porque esses pontos vão mudar. O que a gente precisa se preocupar mais é com a essência do que a Bíblia ensina. E, principalmente, quando a gente se debruça sobre a Bíblia e começa a deixar ser ensinado por aquilo ali, a gente percebe, poxa, isso aqui é uma revolução. A Bíblia é uma revolução. Onde eu estava com a cabeça quando eu disse que isso aqui era ultrapassado. Né? Então, dessa forma, nós não compreendemos também hoje o que vai ser compreendido daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos. Né? Alguém do passado também não compreendia o que nós compreendemos hoje. Né? Deus vai se revelando. Isso é muito importante. Deus vai se revelando ao longo dos tempos. É o que a gente chama de revelação, né, progressiva. Né? As pessoas do passado não tinham a consciência que nós tínhamos hoje porque eles não tinham condições. Deus não vai se revelando assim, então é assim, pá, 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 pá. Eles não tinham condições de entender o que Deus mesmo queria falar para eles. Se você analisa algumas partes da lei mosaica, você percebe, poxa, que é um ultra-revolucionário código sanitário que ninguém tinha no mundo conhecido e que Israel passou a ter quando Deus disse, não coma porco. Mas por quê? Não coma porco. Mas é tão gostoso, não coma porco. Mas qual a diferença entre essa? Não coma. Era muito mais fácil Deus proibir do que dizer, não, veja bem, se você não cozinha bem, você vai ter um cisticerco, vai subir no teu cérebro. Imagine, não tinha como. Então é preciso que Deus apresentasse as coisas do jeito que eles podiam entender. Quando uma filha, eu tenho 2 filhas, quando uma filha minha
quando era pequena, né? Fazia uma coisa que eu via que ela ia se dar mal, que ia se machucar, sei lá, pegar um negócio e colocar na tomada. O que eu precisava fazer? O que um pai precisa fazer? O que uma mãe precisa fazer? Filha, veja bem, se você colocar essa aqui, o dedinho na tomada, você pode eletrocutar, você pode morrer, você pode ter um... Não vai explicar isso para a criança. Sempre diz, não, não pode. Acabou, não pode. Ah, não pode. Né? Então, muitas coisas que estão no Velho Testamento, você diz assim, não faça isso, não faça... Ah, mas só diz não, só diz que não pode. Será que eles tinham capacidade de entender por que não? Então, é um convite que eu faço para você. Analise bem, né? Então, a forma como as pessoas interpretaram os ensinos bíblicos também, muitas vezes, foi perpassada pelo contexto de interpretação. A forma de interpretar. Eu falei do contexto de produção, agora estou falando do contexto de interpretação também. Se nós tomarmos assim de forma estanque, o período medieval, estou chamando aqui medieval, né? Século IV, século V até século XVI, tá? Essa coisa toda que a gente chama pode chamar de período medieval. Foi muito mais fechado no que se refere ao papel da mulher do que o período anterior, dos 2 primeiros séculos da era cristã. Não tinha essa coisa de mulher é pecado, mulher é errado, mulher é um engano, mulher é do diabo, como muitas vezes a gente vê retratado em filmes, em livros que mostram a Idade Média. Nos 2 primeiros séculos, 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos, a mulher era muito presente, ela era muito ativa na Igreja Católica. Então, é uma coisa, a interpretação a respeito da revelação também muda, né? No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, existem várias mulheres, dezenas, centenas de mulheres que andam com Jesus, que ajudam, inclusive financeiramente, Jesus e os apóstolos. Depois, isso foi mudando, né? Elas eram muito ativas nas igrejas, muito. Isso foi se perdendo ao longo do século. E não é porque a Bíblia diminui o valor da mulher, e sim porque as concepções medievais deturparam o que a Bíblia diz sobre a mulher. Então, a primeira coisa que a gente precisa para entender dê um tempo, suspenda os seus julgamentos, os seus preconceitos acerca da Bíblia e vai para a Bíblia. A gente não diz assim, você não pode julgar um livro pela capa. Pois é. Normalmente se julga a Bíblia pela capa, sem ler o livro, sem conhecer o contexto, sem ter aquela suspensão de julgamento. E, bom, para lá, eu quero entender isso aqui, então eu vou entrar nesse texto sem preconceito, né? Uma vez eu comecei a ler o Corão, é difícil a gente se desvencilhar dos nossos preconceitos. Mas quando você para assim, não, para lá, isso aqui não é verdade para mim, mas é verdade para a pessoa, eu quero entender isso aqui. Aí você começa a entender. Às vezes você começa a entender, inclusive, o porquê de as pessoas dizerem o que dizem, pensar o que pensam, né? Por causa de uma ideia equivocada de santidade, também para justificar, claro, a suposta centralidade do ser humano em matéria de fé, acabou se recrudescendo essa repulsa com relação à mulher no período medieval. Isso foi até princípios da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ajuda nesse caso, ajuda a abrir um pouco a consciência das pessoas, né? A restaurar o valor da mulher sem esses preconceitos que não têm a ver com a Bíblia, tem a ver com a interpretação que se fez durante algum tempo a respeito da Bíblia, né? Sem dúvida, é preciso que a gente, antes de entender a Bíblia, a gente entenda que o problema pode estar em nós, na nossa compreensão pode estar errada, né? A Bíblia é machista? O que é a Bíblia? A Bíblia é esse corpo de textos que vieram de uma revelação do Espírito Santo. Ela é machista? O que é ser machista? Você acha que as pessoas do passado, as mulheres do passado, inclusive, eram machistas? Não, elas estavam no seu contexto. Os seus netos e bisnetos podem dizer que você, se você for uma feminista radical, podem dizer que você é machista. É interessante observar o que é ser machista, né?
Depende do seu contexto. Então, retomando, qualquer proposta inovadora, qualquer, sobre a vida em sociedade, sobre como tratar os idosos. Hoje nós estamos numa transição, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e nós não sabemos o que é viver num país com idosos. Nós não fazemos ideia. Daqui a 50 anos, esse vai ser um estudo de ponta, uma campanha, uma revolução de ponta. Como é que as pessoas de 2021... 21? Às vezes eu esqueço, mano. Eu penso em 1900. Como é que as pessoas de 2021 não sabiam tratar os seus idosos? Como é que eles não tinham políticas públicas? Como é que as pessoas não iam à frente, não exigindo para nós? Hoje, não é a nossa realidade. Nós ainda estamos vivendo isso. O nosso contexto não é o contexto de 2050. Quando chegar 2050, eles vão ter um lugar privilegiado de análise para olhar para trás e nos criticar. Assim como muitas vezes nós olhamos para trás e criticamos os que vieram antes. Né? Enfim, a mulher e o homem. Eu acho que isso é um outro ponto que é importante observar quando se pergunta se a Bíblia é machista. A mulher e o homem são iguais em valor? Você não me fez pergunta, mas eu acho que é importante falar sobre isso. Porque aqui nós precisamos distinguir entre valor e função. Valor e função. Isso é um ponto sensível. Quando a gente fala de machismo, de feminismo, e se o código civil é machista, ou se o código penal é machista, né? Ou se o código penal é racista, né? Como se está dizendo hoje em dia, a mulher tem habilidades, tem capacidades diferentes das masculinas. Mas isso é muito... Agora, eu não vou me preocupar em trazer argumentos racionais. Chega um ponto que que tem seus limites. Tá? É só na vivência, às vezes, que você percebe algumas coisas. Às vezes, é só quando você abandona os seus preconceitos que você começa a perceber algumas coisas e aceitar algumas coisas. Mesmo correndo o risco de parecer superficial. Eu não acho produtivo entrar a fundo nesse particular, mas é preciso pontuar que existem papéis que a mulher exerce com mais facilidade do que o homem. Existem papéis que o homem exerce com mais facilidade do que a mulher. Né? Isso pode ser observado na criação de filhos, por exemplo. Né? Na busca de comida. Você analisa e passa um filme de todas as eras, né, geológicas. Busca de comida. No campo militar. Né? É preciso salientar que eu não estou falando de gênero, estou falando de preferência sexual, estou falando de compleição física. Como é que o homem é construído fisicamente? Como é a sua estrutura óssea? Como é a estrutura de uma mulher? Hoje em dia é uma questão bastante sensível se transgêneros podem participar como na categoria feminina, homens transgêneros participando da categoria feminina. Pode, não pode? Muitos atletas estão dizendo não pode, porque a compleição física da pessoa é diferente. E não tem a ver com o discurso do gênero ou não querer discurso, tem a ver com compleição física. Muitos heróis de guerra da Grécia Antiga tinham parceiros sexuais fixos, homens. Você pega o Aquiles, grande herói grego, ele também tinha o seu parceiro, está lá na Ilíada, só ler. Né? Então, não estou falando disso, estou falando de compleição física. Né? Por que eles tinham maior propensão para o exercício da guerra? Dos músculos, né? A constituição óssea. Enquanto isso, aí eu pergunto, né, a quem você relegaria a educação dos seus filhos pequenos, se fosse necessário? A um homem, uma babá mulher ou a um homem? A quem dos dois? Então, tem a ver com papéis que são mais facilmente exercidos pelo homem, papéis que são mais facilmente exercidos pela mulher. Então, existe diferença? Existe. Né? E por quê?
não seria por conta de um instinto de proteção feminino, de uma sensibilidade maior da mulher? Claro que você deixaria com uma mulher. Né? Ela é muito mais muito mais natural nela cuidar de uma criança. Né? Ah, mas isso é machista. Suspenda os julgamentos, suspenda os rótulos, né? E vamos prosseguir. As mulheres foram injustiçadas. Foram injustiçadas no passado? Foram, claro que sim. Claro que sim. A maioria delas. A maioria delas. Em vários momentos, em vários contextos. Né? Então, isso não há dúvida. Nós não estou falando aqui que não existe injustiça no tratamento das mulheres no passado. Claro que existe. Né? Mas eu não estou falando da lei de Deus, estou falando do contexto em que as coisas aconteceram. Né? Mas se nós fôssemos atribuir culpa a algo ou alguém, não seria a Bíblia. Né? Ela, ao contrário, ela inovou em termos de valorização da mulher. Se a mulher era vista como um mero objeto, é porque os homens as viam como objeto. Né? Aqui pode entrar uma pergunta. Então os homens são um problema? A resposta é simples. O problema não é o homem. Assim como o problema não é a mulher. O problema é o pecado. O problema é o pecado. O problema é o pecado que corrompeu todas as relações humanas. É o novo nascimento em Cristo. É a santificação que traz uma consciência diferente, que reorganiza a mente, que reorganiza a vida em sociedade. Afasta a justiça e afasta o sofrimento. Isso não vai acontecer plenamente nessa vida, nessa dimensão. Mas nós podemos antever a realidade perfeita do reino de Deus quando nós nos humilhamos perante o Deus Todo-Poderoso. Quando nós buscamos conhecê-lo pela Bíblia e viver os seus princípios. Então, esse é um ponto que eu precisava dizer também, que é o que eu creio. Né? Marcelo, você queria fazer uma pergunta? Sim, e justamente isso. A vinda de Jesus, a história de Jesus, registrada no Novo Testamento, então, como você já bem disse, o próprio Velho Testamento ele já traz uma revolução. Ele já traz para aquele contexto no qual ele estava inserido, essas leis, e não apenas em Moisés, mas na sequência também vão surgindo outras tantas coisas, né? Ditos, escritos de Salomão, por exemplo, que já vão trazendo, né, os provérbios, enfim. E quando Jesus vem, ele não apenas traz uma luz sobre o que era essa lei, explica, né? Eu não vim aqui para rogar a lei, vim para cumpri-la, né? Vim para mostrar, até que céus e terras passem, nenhum jota ou tio da lei vai cair, né? Mas ele, na sua atitude, na sua pessoa, ele já confrontou essa sociedade e já recolocou a mulher de formas imagináveis para aquele contexto. Né? Os dois episódios que mais vêm facilmente à mente são daquela mulher que ia ser apedrejada. Sim. Ele escreve no chão, né? E diz aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E na sequência aquele jantar em Betânia, né? No qual ela traz o óleo e com as lágrimas enxuga os pés dele com o cabelo. E aí ele vê aqueles homens questionando como pode, né, andar com uma pessoa assim assado. E ele diz, não, a história dela vai ser contada para sempre. A história dela é que vai, né? E outra passagem, a mulher samaritana, né? Os homens não podiam passar por ali, não podiam conversar com ninguém ali. Ele vai, conversa com aquela mulher, ela se torna, entre aspas, uma das primeiras evangelistas da história, né? Ela vem contar. Sim. Então, Cristo, além de explicar essa lei, de viver na sua pessoa, ele já trouxe essa perspectiva nova. E então, diz para nós chegarmos para a conclusão, o que da vida do Cristo, mais até do que o próprio Novo Testamento em si, mas a vida de Jesus, que é em quem nós cremos, muito mais, nós cremos que a Bíblia justamente revela ele. A Bíblia é uma das formas registráveis da intervenção de Deus na história. Né? É isso que nós cremos, que Deus interviu na história. E ele
interviu na história. Então, concluindo para nós, mostra essa nova visão a partir de Jesus, dessa história toda. Uhum. Quando eu recomendo que haja um estudo profundo da Bíblia, eu recomendo que se estude a Bíblia como um todo. E o Novo Testamento tem um livro que é um dos mais significativos em termos de dar o sentido do Velho Testamento, né? Que é o livro, a carta aos Hebreus. A gente não sabe exatamente quem escreveu essa carta, mas está lá entre as cartas paulinas. O livro sobre os Hebreus explica que tudo aquilo que veio antes, em termos de leis, em termos de proteção, em termos de preocupação com o ser humano, tudo aquilo se concretiza em Jesus, né? Aquilo, como diz o escritor aos Hebreus, é sombra do que haveria de vir, né? Então, em Jesus, isso se concretiza. E ele traz essa perspectiva da essência, né? Então, não se preocupe em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. Você não vai virar machista por causa disso. Ao contrário, se você analisar a Bíblia como um todo, você vai se dar conta de um Jesus que vai em lugares aonde ninguém vai, atravessa o mar e vai se encontrar com um rapaz lá num território totalmente distante, isolado, porque ele queria o bem daquela pessoa e queria que aquela pessoa depois buscasse o bem do seu povo como um todo. Ele se preocupa com uma mulher que fatalmente morreria naquele dia e traz a essência para as pessoas. Olha, aquele que tiver sem nenhum erro, à vontade, pode jogar. Então, aqueles que estavam com a consciência mais pesada, que eram os mais velhos, foram os primeiros a colocar a pedra no chão, tomar seu rumo. Aí os mais novos, mais afoitos, né? Olharam para trás, cadê os mais velhos? Acho que a gente também tem erro, né? Então, vamos deixar e foi embora. Então, Jesus traz essa essência que é o amor. Ele é o amor e traz essa essência de todo o ensino que é rotulado como machista e ele mostra, não é por aí, não é por aí. Então, está sendo contraditória a Bíblia, então? Não. Jesus estava trazendo a essência no momento que era para ter trazido. Não era o momento da essência antes, mas a plenitude dos tempos, que é uma expressão usada pela própria Bíblia, era ali, aquele momento em que Jesus apresentou, olha, está vendo todas as suas necessidades, as suas angústias, elas são satisfeitas no amor, em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos os apóstolos que vieram depois de Jesus também seguiram essa nova compreensão, que não é uma compreensão do próprio ser humano, porque Deus coloca isso no coração deles, né? Deus mostra para Paulo que era um perseguidor de cristãos, ele mostra para Paulo, não é por aí, Paulo, sossega, você fica aí lutando como um cachorro que está com corrente no pescoço, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, para de lutar, porque esse arame farpado só está entrando no seu pescoço, só está te fazendo mal. Mas calma, suspende seus juízos, escuta de mim, eu sou manso e humilde de coração, e aí você vai entender qual é a realidade. Quando nós nos prendemos a rótulos, é muito fácil a gente se tornar escravo de uma forma de pensar. As pessoas não nasceram robôs, elas têm gostos diferentes, elas têm intensidades diferentes. Por exemplo, se você disser, pegar o estereótipo da mulher feminista de 1969, tá? Estereótipo mesmo. E trazer assim, a mulher tem que ter direito de ser o que ela quiser, concordo, inclusive dona de casa. Tem muitas mulheres que têm gostos diferentes, elas não querem não querem ficar jogando sutiã, elas querem ser dona de casa. Então, é claro que tanto a mulher, quanto o homem, quanto o jovem, quanto o idoso, toda pessoa merece respeito. E a Bíblia não diz nada ao contrário disso. Ao contrário,
ela diz para nós que nós devemos dar respeito às pessoas. Ela diz para nós que nós não devemos abusar das pessoas, nem explorar as pessoas. Então, quando a gente conhece a Bíblia, de fato, quando a gente vai para a Bíblia e se dispõe a aprender dela, a gente percebe que Deus é muito bom. Deus é muito sensível com as pessoas. Você não precisa começar a dizer que Deus é mulher. Deus é Deus. E ele é bom do jeito que ele é. Você não precisa ficar mudando. Vamos mudar a oração do Pai Nosso, agora vai ser a oração da Mãe Nossa. Que diferença que isso faz? Sabe por que as pessoas ficam com essas invencionices? Justamente porque não conhecem a Bíblia. A partir do momento que a gente conhecer a Bíblia, a gente vai se desvencilhar de tanta bobagem, de tanta coisa, que só nos pesa, que só nos atrapalha. Então, é preciso colocar a verdade divina no centro da nossa vida, acima, inclusive, de expectativas sociais. Né? Eu e minha esposa temos uma vida que, se alguém olhar assim, nossa, que casalzinho esquisito, eu gosto de coisas, né? Que qualquer um diria assim, mas os caras é uma mulherzinha, o cara gosta de arrumar casa, gosta de limpar, gosta de lavar, gosta de arrumar, de fazer comida. Eu gosto, né? Nós temos o nosso jeito, nosso acordo, digamos assim. Ela gosta de carro, ela gosta de arrumar, ela gosta de ver. Precisa levar no mecânico, precisa resolver isso aqui. Nós temos o nosso jeito e são preferências, são formas de as pessoas lidarem e nós temos que ter liberdade. Né? Se de repente uma mulher quiser ser engenheira, ela tem que ter o direito, com certeza absoluta, isso tem que ser assegurado. Agora, se ela não quiser, se ela quiser ficar em casa, ela tem que ter esse direito assegurado. Ninguém pode rotular a mulher e dizer assim, você é machista, você é subalterna, porque você está sendo dona de casa. Por quê? Então, na Bíblia, em Jesus, nós aprendemos a respeitar as pessoas. Nós aprendemos a ver que as pessoas são diferentes, que elas precisam, sim, ter os seus direitos garantidos, mas os direitos que ela quiser, não que uma ideologia quiser. Né? Então, para terminar, vou tentar terminar aqui. O que é uma menina criada pelos padrões bíblicos vai acabar se tornando? Mas imagina, eu mandava minha filha ler a Bíblia, o que ela vai se tornar? Criar filhas nos princípios bíblicos envolve abrir mão de estereótipos. Viver de acordo com os princípios bíblicos nunca significou criar robô. Nunca. Né? Princípios são diferentes de normas. Não existe lugar nenhum lá na Bíblia assim que essa menina ela vai ter que ser sempre quietinha, não vai poder falar alto, não vai poder... Não tem nada disso, não. Conhece a Bíblia que você vai ver que não tem nada disso. Né? Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você percebe que Deus não é autoritário, que Deus não é opressor, não. As pessoas são autoritárias, as pessoas são opressoras. Né? Jesus nos convida a que nós aprendamos com Ele. Ele diz, aprenda em mim, sou manso e humilde de coração. Então, o negócio é deixar preconceito de lado e, em vez de rotular a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Começa a chamar os seus filhos, começa a chamar teu marido para ler a Bíblia. Começa a ensinar a Bíblia para os teus filhos. Você vai perceber que uma nova realidade pode surgir, uma nova sociedade muito mais justa, muito mais sensível às necessidades das pessoas pode surgir a partir do momento que nós escutarmos e seguirmos essa voz mansa, essa voz carinhosa, essa voz amorosa de Jesus. Acho que é por isso, acho que é por aí. É isso aí, meu querido. Aqui, espero que esse vídeo contribua para as pessoas no âmbito cultural, né? Que elas se desprendam desses preconceitos, como você disse, esse olhar, mas, sobretudo, que também elas sejam movidas. E aí nós sabemos, né, é nisso que nós cremos e nós estamos em perfeita harmonia nisso, que é a vontade de Deus, que é soberana sobre todos nós. Sim. Então, crer e confiar em Deus e acreditar que nós podemos ser utilizados como instrumento dele e que esse vídeo seja
positivamente um instrumento para pessoas de religiões diferentes, ou pessoas que não seguem religião, que estão contra religiões, enfim, mostrar justamente que Deus é maior do que todos e é Ele que faz a obra na vida de cada um de nós. Muito obrigado. Amém. Amém. E quem sabe futuramente mais tabelinhas virão por aí. Deus quiser. Abraço, querido. Tudo de bom para você, meu amado. Muito obrigado pelo convite, viu? Tudo de bom para todos vocês que escutaram também e passem adiante, porque é só na comunicação que a gente evolui. Isso mesmo. Valeu.